Um grande olá para você, meu querido aluno. Hoje a gente vai iniciar a aula 12, que é Brasil Independente, dois pontos, mais do mesmo, né? E por que mais do mesmo? Porque a independência realmente só foi sentida por determinadas camadas da sociedade. Para a camada mais pobre, a independência não significou quase nada de diferente, né? E literalmente quase nada, porque esperava-se que, pelo menos num Brasil independente, a escravidão seria debatida e encarada como um problema social grave. Mas o que aconteceu é que a independência foi quase para manter a escravidão, basicamente, uma vez que a elite brasileira se juntou com o poder bélico do Dom Pedro I. Esse poder bélico ele não vai conquistar do dia para a noite, ele vai literalmente criar uma dívida externa com a Inglaterra, basicamente comprando armamento, lembrando que a Inglaterra era uma das maiores produtoras de armamento dessa época já, e a Inglaterra também vai providenciar vários mercenários, que seriam assassinos profissionais, para treinar a marinha brasileira, né? Também vai ter essa preocupação de criar um exército nacional para proteger os interesses do Dom Pedro I, tá bom? Então, literalmente aí vocês vão abrir a página e tem parte de uma HQ que chama Da Colônia ao Império, um Brasil para inglês ver, feita pela historiadora Lília Chivarques e o cartunista Miguel Paiva. E literalmente essa tirinha é muito conhecida, inclusive no dia 7 de setembro ela rolou bastante aí nos feeds dos historiadores, tá? Em que a gente tem dois membros aí da aristocracia falando viva a independência, tirando pro alto, né? E o tiro, interessante que o tiro que o membro da aristocracia tá dando pro alto, ele tá mirando no povo, tá? Que tá aqui do lado, ó, pode ver, tá? Isso aqui é uma representação desse lance dos mercenários, né, que foram contratados pelo Dom Pedro I para proteger os interesses das aristocracias. E aqui o tiro está caindo na direção da população brasileira pobre, que está dizendo assim, até meio abestada, né, vamos falar assim: o que é isso, mãe? Aí a resposta dela é: isso deve ser um novo produto inglês, né, para arma. Então, basicamente, iniciando a aula agora real oficial, a gente vai ter uma separação então da metrópole e da colônia, que só vai ser vantajosa para a elite brasileira, uma vez que as grandes estruturas da sociedade brasileira continuaram a mesma, né? A escravidão continuou, a exploração das elites continuaram, quase toda essa elite aristocrática era portuguesa, então foi como se continuasse o grande projeto de colonização do Brasil, tá bom? Então, o Dom Pedro I vai integrar um exército nacional com mais armas, com mercenários ingleses para treinar tanto a marinha quanto o exército, e ele vai fazer esse fortalecimento do exército nacional para quê? Se o Brasil não estava envolvido em nenhuma guerra, nem havia nenhum tipo de ameaça externa nesse momento. É óbvio que ele vai armar o exército para casos de rebeldia ou revoltas populares, principalmente as ligadas à escravidão, uma vez que vários grupos da sociedade já estavam lutando contra a escravidão, em especial, é lógico, os pretos que estavam sob condição de escravidão ou que eram mais emancipados e conseguiam ter um nível de consciência maior e olhavam a escravidão como algo terrível, horrível, né? Então, Dom Pedro vai ser coroado em 1828 como imperador do Brasil, tá? E aí, como eu disse, a luta de classes não descansa, né, na história do Brasil. Isso não quer dizer que o Brasil simplesmente se tornou um país que obedecia ao Dom Pedro só porque ele ameaçou a população com suas tropas mercenárias, que são feitas por assassinos profissionais, mas basicamente a população continuou protestando porque não se via parte daquele império. Não havia aquela identificação com a coroa. Inclusive isso é um mito, né? As pessoas falam muito como a dinastia de Bourbon e Bragança foi a primeira dinastia brasileira, né? O primeiro estágio da história do Brasil. E é interessante ver que na época a população não se identificava assim 0% com essa dinastia. Tanto que eles tiveram muitos problemas em criar um território nacional. Porque quando eles conseguiam abafar uma revolta social no Grão-Pará, tinha uma revolta social no Rio Grande do Sul. Quando eles abafavam a revolta social no Rio Grande do Sul, tinha no Nordeste. Então, assim, tava muito difícil se manter esse espírito unificador nacional. E para isso, Dom Pedro usou da força. Quando não usava da força, ele usava
da questão psicológica, né? Porque, assim, tem dois tipos aqui de escravizados na história do Brasil, né? O escravizado que tem noção da sua condição e o que não tem, tá? Por isso que quando a gente fala em consciência negra, que é o feriado aí do dia 20 de novembro, fala-se dos pretos, historicamente, que eram conscientes da sua condição, né? Como o Zumbi do Palmares, que simboliza aí o dia da consciência negra, ou a Dandara, que simboliza no sentido feminino aí da palavra. Bom, isso é porque alguns tinham consciência disso. Outros que já estavam nascidos do período da escravidão e que nasceram no Brasil, muitas vezes era dita uma narrativa diferente para eles, né? Era dita a narrativa de que eles eram filhos de pessoas muito pobres, que moravam num continente que era pobre, que é a África, não tinha nada de pobre, ele foi, né, devastado aí pelos portugueses, é muito diferente, né? Pelo contrário, a África era sinônimo, né, de riqueza em vários sentidos, cultural, riqueza material, dentre outras coisas. Então era passada uma narrativa de que, olha, você vai ter uma vida melhor, porque você trabalhando para mim, que sou o seu senhor, você vai poder em algum momento aí ser livre, né? E a liberdade valia mais que qualquer coisa, valia mais que ter uma casa, valia mais do que qualquer coisa para quem estava sob a condição de escravidão, pois é onde haveria a possibilidade de trabalhar para si mesmo, né? De trabalhar nos seus ofícios, das coisas que você conhece, né? Porque o escravizado tinha vários ofícios diferentes, às vezes um escravizado fazia várias coisas diferentes. Então, o mesmo escravizado sabia fazer plantação, o mesmo escravizado sabia fazer construção, o mesmo escravizado sabia fazer um poço, o mesmo escravizado sabia fazer N situações, sabia tocar instrumentos, porque muitas vezes os senhores de escravos mais ricos, né, pagavam para a galera da Europa ensinar um escravizado a tocar piano, para ele ficar tocando enquanto ele fazia suas festanças, né? Então, assim, o escravizado via nisso uma possibilidade de ter os seus próprios negócios, de poder trabalhar para si mesmo. Mas a verdade é que esse senhor enganava ele quando dizia essa narrativa, né? Quando dizia, olha, eu só estou te sustentando, por isso que você tem que trabalhar para mim, quando era o contrário, né? O escravizado estava sustentando a riqueza do senhor. Então, sempre teve essa narrativa, inclusive, né, historicamente no Brasil. Ô, narrativazinha mais caduca que essa, né? Que até hoje a galera fala, ai, mas porque é o empresário que sustenta o trabalhador. Gente, tudo bem que o empresário realmente contrata a mão de obra, mas quem se sustenta é o trabalhador. Ele tá vendendo a mão de obra, cara. Ele tá trabalhando, ele não tá, tipo, ele não tá produzindo nada pra simplesmente ser uma doação, como se fosse um ato de caridade, sabe? E a mesma coisa escravizado, ele produzia pro senhor, né? E o senhor dizia pra ele que, olha, eu tô pagando o que você come, olha, eu tô pagando sua roupa, olha, eu tô pagando onde você deita e dorme. Mas, gente, o pagamento dessas coisas era, tipo, basicamente, no máximo, estourando uma semana de trabalho desse escravo. As outras semanas, o escravocrata tirava como lucro absoluto, né, do trabalho dele. Então, sem contar que o escravocrata podia, como eu falei, explorar o escravizado ao extremo. Então, ele não precisava contratar um pedreiro, ele fazia o escravo aprender a trabalhar em obra. Ele não precisava contratar um cara que trabalhava na roça, ele fazia escravizado trabalhar na roça. Ele não precisava nem comprar um produto industrializado se o escravizado podia fazer a telha da casa dele. Então, tipo, poxa, olha, o escravizado fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. É um acúmulo de funções muito assustador, horas trabalhadas cruéis, fora os outros favores, né, que eu já falei pra vocês que escravidão é uma coisa plena. Então qualquer coisa que o senhor pedisse, o escravizado era obrigado a fazer. Não é à toa que havia tanta rebeldia dos escravizados, porque era muito ruim mesmo a condição, tá? Então, assim, o fato do cara falar que paga as coisas pra ele comer, pra alguns poderia realmente cair nesse papinho. Outros, como os Zumbi dos Palmares, jamais cairiam nesse tipo de conversa, tá? Então, por isso que no Brasil a gente vai ter essa dissidência aí de uma elite que vai se fazer de boa, de benfeitora, né? De libertadora, inclusive, e em contraste com o que ela produz, né? Com a pobreza que ela gera, né? Por exemplo, para o escravizado ele teria muito mais posse se ele fosse dono dos frutos do seu próprio trabalho, do que simplesmente ele ter meia dúzia de coisas porque o senhor deu para ele. E a vida inteira trabalhar para aquele senhor, né? Enfim. Então, no Maranhão, a gente vai ter em 1823 uma guerra de independência, tá? Que a elite maranhense tinha relações fortes com os comerciantes e autoridades portuguesas. Para impor a autoridade brasileira, foram necessários o envio de tropas mercenárias
e a mobilizações populares para validar a independência. O Pará, então, em 1823, para cortar relações com a elite local de Portugal, foram necessários o envio de tropas mercenárias para a grande mobilização popular. A província da Cisplatina, que era o Uruguai, quando foi anexado no Brasil, no período da independência, essa região encontrava-se anexada ao Brasil, que foi aí entre 1823 e 1824. Os militares se dividiram em leais a Portugal e leal ao Brasil. Em 1824, tropas leais ao Brasil, comandadas pelo general Lecor, tomaram Montevidéu, pondo fim ao último reduto de resistência portuguesa. Um ano depois, começaria a luta pela independência da província da Cisplatina, que se separaria do Brasil, formando o Uruguai. Tá? E aí a gente vai ter a Batalha de Genipapo, que vai ser no Piauí, em 1823. Ocorrida da cidade de Campo Maior, mobilizou mais de 2.000 populares, como vaqueiros, roceiros, artesãos, pequenos proprietários e até escravizados, contra as tropas do governador Cunha Fidier, que era leal a Portugal. Apesar de centenas de mortes, os piauenses, auxiliados pelos cearenses e maranhenses, expulsaram as tropas de Fidier, tá? E aí a gente tem uma pintura do Francisco da Paz, feita em 2003, linda inclusive, que representa a batalha que assegurou a independência naquela região e tornou a data cívica mais importante do estado do Piauí. Aqui, ó, galera. Não sei se vai dar pra ver direitinho, tá? Então, a gente tem também o 2 de julho, que é a independência da Bahia, em 1823, comandados pelo governador Inácio Bandeira de Melo. Soldados e civis brasileiros estavam em conflitos com militares portugueses desde antes da independência da região. Proclamação é complicado, né? Com a proclamação de Dom Pedro, os conflitos se agravaram, dando início a uma guerra na região. Batalhões patrióticos compostos por voluntários brasileiros foram formados, contando com populares, ou seja, escravizados. Toda vez que vocês lerem populares, é escravizados. Na maioria, na sua imensa maioria. Um ou outro ali, trabalhador livre, tá? Inclusive indígenas escravizados, né? A própria apostila completou o que eu falei. Dom Pedro contratou tropas mercenárias como apoio. Em 2 de julho de 1823, tropas leais a Portugal se renderam e foram expulsas da Bahia. E aí a gente tem o quadro do Antônio Parreiras, de 1931, representando o momento da campanha da independência. Observe a presença dos populares no quadro. Até hoje, no estado da Bahia, a independência é comemorada no dia 2 de julho, em memória à campanha ocorrida em 1823, ou seja, não é comemorado no dia 7 de setembro apenas, tá? E aqui a gente vê, no meio do quadro, a presença de alguns populares, tá, galera? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, bem no centro, tá? Vale lembrar, pessoal, que isso foi a grande sacada do Dom Pedro I para resolver o problema que eu falei anteriormente, que é o problema de unificar o Brasil no sentimento nacional. Então, a expulsão dos portugueses foi o pretexto perfeito para o Dom Pedro I se associar com as grandes elites e também com camadas populares e também, ao mesmo tempo, popularizar a sua imagem entre essas camadas, beleza? Então, ele vai usar esses mercenários, a princípio, aí, contra os próprios portugueses, né? Depois, por conta da resistência, né, de Portugal de deixar a colonização do Brasil. Depois disso, depois que a colonização de fato acaba, ele vai começar a usar esses mercenários contra o povo, tá bom? Porque o povo vai desencantando, né? Espera-se que a independência seja plena para todos. A real é que a independência foi para as elites. Por isso que as elites comemoram mesmo o 7 de setembro. E tem até razão de comemorar. Mas quem é do povo sabe que não tem muitas razões para se comemorar essa data, tá? Então, vocês vão fazer para mim a atividade da página 154 como tarefa. Espero que vocês estejam bem. Um beijo da prof e até a próxima.